Irmãos, nós estamos no intervalo, aqui nós trabalhamos sempre na exposição em série, há 2 domingos atrás, a gente acabou de encerrar a série Parábolas, né? A Vida em Parábolas, e nesse mês nós vamos dar um pequeno intervalo das séries e a gente estou trazendo alguns assuntos aqui bem pontuais, tenho percebido a necessidade de algumas coisas. No domingo passado eu falei sobre congregar. Graças a Deus, Deus ele tem proporcionado no meu coração, no nosso coração, algumas mensagens bem específicas, né? E talvez alguém chegue para mim e fale assim: nossa, mas parece que você estava falando era de mim. Que bom, porque senão eu estava pregando para o vento. A gente tem que falar da nossa vida prática mesmo, da minha vida, da sua vida, e onde a palavra de Deus ela é exposta, o nosso coração é revelado. Nessa semana, no De Casa em Casa, nós falamos um pouco sobre ansiedade, ou na verdade nós falamos sobre o quão chamados nós fomos para viver uma vida de estilo de fé. Nós fomos chamados para viver uma vida em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gosto muito dessa expressão, que ela dá a ideia de que sem fé, a palavra grega ali vai dar a ideia de que sem fé é impossível que você se torne agradável a Deus. É como se estivesse falando de um relacionamento. Nós explicamos isso no De Casa em Casa e eu disse o seguinte: imagina você se relacionar com alguém que é desagradável 100% do tempo. Não é fácil, é difícil, na verdade é um relacionamento quase que impossível, porque sinceramente todos nós somos chatos, aleluia, a começar por mim, né? Patrícia deu uma risada ali muito forte ali atrás quando eu falei isso. Me conhece, né? Então assim, todo mundo de perto é chato, irmãos, essa é a máxima que eu tenho. Mas ser desagradável o tempo todo é ruim. E o que o texto está dizendo é justamente isso, que sem fé é impossível sermos agradáveis a Deus, a nos relacionarmos com Deus de forma agradável. Então o texto está dizendo, olha, que o estilo de vida que nós precisamos ter é um estilo de vida de fé. Também falei no De Casa em Casa que o Brasil, segundo a OMS, ela é líder do ranking mundial de ansiedade. São mais de 18 milhões, só no Brasil, são mais de 18 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade. E não estou falando daquela ansiedade assim, nossa, semana que vem é o meu aniversário, eu estou ansioso, não é isso. É aquela ansiedade que ela é prejudicial e ela nos impede de vivermos uma vida de estilo de fé. A palavra fé no grego, ela dá a ideia, a palavra pistes, ela dá a ideia de confiança, de fidelidade. Ou seja, eu só tenho fidelidade a partir do momento que eu tenho confiança. Então, se eu não confio, eu não sou fiel, e então eu vivo uma vida de estilo de ansiedade. Então, gostaria eu de falar que os brasileiros que não são cristãos é que estão vivendo uma vida de ansiedade. Mas em torno de 78% da igreja brasileira está vivendo em ansiedade. Porque nós não estamos entendendo de fato o que é viver por fé. Então eu queria falar, queria nessa manhã trazer alguns pontos bem cruciais da nossa devoção a respeito de fé. Do que é fé, como que eu devo viver. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir sobre fé. Eu sei que você já deve pensar assim, nossa, vamos falar de novo sobre isso. Mas fique tranquilo, porque os princípios de Deus, eles não mudam. Então, a gente vai sempre sendo solidificado, a gente vai sempre sendo edificado nos princípios de Deus que não são alteráveis. E então, eu sei que algumas igrejas elas têm essa tendência de que esse ano é o ano da vitória, esse ano é o ano da conquista, esse ano é o ano do Relâmpago McQueen, não sei, a primeira coisa que veio na minha cabeça agora. Eu sei, mas nós aqui, nós queremos ser fiéis a Deus, fiéis à nossa família e fiéis à nossa comunidade local. E nós vamos prestar o nosso coração, a nossa força, para que nós possamos todos os anos estar firmes, constantes e inabaláveis nas disciplinas espirituais que Deus tem nos revelado por intermédio da sua palavra. E andar em fé é uma disciplina espiritual. Claro que o melhor texto para a gente começar a falar disso é Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 inicialmente. O autor aos Hebreus vai falar sobre fé, na verdade, vai falar sobre alguns assuntos, por exemplo, sobre o culto cristocêntrico.
Se você não entendeu nada do que você leu em Levítico no Antigo Testamento, é só você ler Hebreus que você vai entender. Hebreus é o Levítico do Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1 ao 3, vamos ler todo mundo junto? Vai ficar bem bonito. Sei que você conhece muito bem esse texto. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos parar por aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Versículo 2. Vamos ler todo mundo junto. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pode passar. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pai, esta é a tua palavra. E nós nos submetemos à tua palavra. Eu me submeto à tua palavra para que o teu Espírito tenha primazia e que eu venha ser apenas um instrumento nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor é o autor da sua própria palavra, então que o Senhor tenha autoridade sobre as nossas vidas. Nós confiamos em Ti, confiamos na força do Teu poder e nós levamos agora a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para que nós possamos sair nessa manhã um pouco mais acrescidos, um pouco mais amadurecidos com a exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Então olha só, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Eu não sei se você já reparou, lendo a Bíblia ou lendo livros teológicos, você vai perceber que a fé, na verdade, ela é um dos pilares centrais daquilo que nós chamamos de teologia, que é aquilo que a Bíblia não é um livro teológico, mas nós extraímos a nossa teologia da palavra de Deus. Teologia é o que nós estudamos acerca da revelação de Deus, que Ele nos entregou pela sua palavra. E a fé é um dos pilares centrais desses assuntos, ou do assunto central de Gênesis e Apocalipse, que é a glória de Deus revelada no Cristo, no Messias. Então a fé, ela não pode ser apenas um conceito abstrato, como algumas pessoas vivem, como alguns cristãos tendem a viver. Ela não é apenas um conceito abstrato, mas a fé, ela tem que ser uma realidade viva, uma realidade dinâmica, porque é apenas com uma realidade viva e dinâmica que isso vai transformar a nossa vida por intermédio da fé. Então a fé, ela não pode ser algo abstrato. Ela não pode ficar apenas no campo que transcende, e boa parte da nossa teologia, ela é gnóstica. Boa parte da nossa teologia, ela é abstrata, ela é mística. Boa parte da nossa teologia, ela é uma teologia baseada nos ensinamentos dos filósofos gregos. Por exemplo, nós temos aí o iluminismo. Se você parar para estudar o início do iluminismo, foram pastores protestantes que, ao invés de se voltarem a estudar a palavra de Deus, eles foram estudar filósofos gregos antigos para trazer iluminação, para que eles pudessem ser desgarrados daquela idade das trevas, na Idade Média. Então a intenção era boa, mas o foco do estudo foi errado, e tem muita gente que é bem intencionado, mas é bem intencionado e está sinceramente enganado. A nossa fé, ela não pode estar apenas no campo do conceito abstrato, mas ela tem que ser uma realidade vivida, uma realidade dinâmica, porque nós somos uma igreja empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Então a fé, ela não pode ficar apenas no campo daquilo que transcende. Isso é gnosticismo teológico. Foi o gnosticismo que provocou isso, essa manifestação do espiritual que não pode acontecer na matéria. O gnosticismo, ele vai ensinar justamente isso. Os gnósticos dos tempos bíblicos, por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam na materialização de um Deus no corpo.
Assim também como eles não acreditavam na ressurreição do corpo, porque na mentalidade dos saduceus, do gnosticismo, o que é divino não pode ser manifesto no que é natural, no que é matéria, porque a matéria em si ela é má. E é por isso que boa parte dos cristãos, aqui não, graças a Deus, mas lá em Minas Gerais, tem uma boa parte dos cristãos que ainda pensa que Jesus em breve, ele vai vir, ele vai destruir a terra e nós vamos morar no céu, porque o que é bom é aquilo que transcende e a matéria ela é má. Só que quando nós olhamos para as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, você não tem um versículo na Bíblia que diz que você vai morar no céu. Você não tem um versículo na Bíblia dizendo que daqui a pouco Deus vai vir, vai destruir tudo e nós vamos ficar vagando levemente com as nossas auréolas, lindas e maravilhosas nas nuvens sem fazer nada. Não, na verdade, se você pensa que você está trabalhando para Deus agora, você vai ver o que você vai fazer para Deus depois que Ele vier instaurar o reino dEle aqui na terra. Porque Ele vai restaurar todas as coisas por intermédio de um povo que está sendo restaurado agora. É por isso que a oração não é nós vamos para o teu reino, é venha o teu reino, aqui na terra como no céu. Então é sobreponha o teu reino sobre a terra. É por isso que o livro de Apocalipse vai dizer o seguinte, olha, Deus está dizendo, olha, eis aí o tabernáculo de Deus, e Deus agora está morando com o seu povo. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, quando Deus ele quis manifestar a presença dele, ele plantou o homem no jardim, na terra, no Éden, ele disse, eu vou morar com vocês. Depois ele vai entregar um tabernáculo dizendo, eu quero manifestar a minha presença no meio de vocês. Depois veio agora um templo dizendo, eu quero manifestar a minha presença em meio à unidade de vocês. Depois vem Jesus, o verbo que se fez carne, tabernaculou entre nós, o tabernáculo vivo de Deus, que foi profetizado pelo profeta Ageu, dizendo que a glória da última casa será maior do que da primeira, e Jesus ele morre como unigênito, mas ele ressuscita como primogênito dentre os mortos, o primeiro de muitos, que seríamos a recompensa do seu sacrifício. Mas ele diz o seguinte, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar alguém da mesma espécie, um consolador que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não está falando sobre o fim das coisas, ele está falando de consumação como quando tudo aquilo que ele disse vai se cumprir, e então nós o veremos vindo com poder e glória sobre as nuvens, e ele vai instaurar o reino dele nessa terra, e nós viveremos com ele face a face, e ele vai restaurar todas as coisas, e a Bíblia vai dizer, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra pertence aos filhos dos homens. É isso que a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse. Então a nossa fé muitas vezes ela é mais abstrata, ela é mais gnóstica, ela é mais no campo daquilo que transcende, porque aos nossos olhos a matéria é má. E é por isso que nós cristãos, nós não conseguimos lidar nem com o meio ambiente, porque a gente não tem senso de responsabilidade com o meio ambiente. Sabe por quê? Porque você pensa que daqui a pouco Deus vai destruir isso tudo. E como que ele vai destruir isso tudo, sendo que depois Paulo vai dizer que a ordem criada, a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela está ansiando como que com dores de partos, ela foi presa, aprisionada pelo pecado do homem, é o que a Bíblia vai dizer para Adão, maldita é a terra por tua causa. E é por isso que a expectativa do coração, da criação e do coração de Deus, é que todas as coisas sejam restauradas por intermédio daqueles que serão restaurados. Então a manifestação espiritual, quando Deus ele cria o homem, é justamente o oposto do que os gnósticos acreditam, do que os saduceus acreditavam, do que essa teologia mística acredita. Porque enquanto a teologia mística acredita que o espiritual não pode acontecer na matéria, o que Deus fez foi unificar o céu com a terra, criando o homem ser espiritual e plantando na terra dizendo, eu vou unificar céus e terra por intermédio da minha criação, o homem e a mulher. E a ordem dele é, cresçam, multipliquem e encham toda a terra, ou seja, tornem a terra um ambiente espiritual naquilo que é natural.
Não existe uma forma mais espiritual de ser do que você ser humano segundo a perspectiva de Deus. E talvez o que nós queremos é ser espirituais demais, olhando apenas para o céu. Eu lembro que quando Jesus ele ressuscita no livro de Atos, ele tem alguns dias ali com os discípulos, e o texto vai dizer que ele começa a ser elevado às alturas, e daqui a pouco ele se ascende aos céus, e a galera fica olhando para cima, e tanto que é necessário que um anjo venha e diz assim: o que vocês estão olhando para cima? Aquele que subiu é o mesmo que vai descer, e aquele que desceu é o mesmo que subiu, e vocês vão aguardá-los, mas é como se o anjo estivesse dizendo o seguinte: ok, agora parem de olhar para os céus e comecem a olhar para a terra. Existe algo que precisa ser manifestado na matéria, porque Deus ele quer que nós sejamos homens e mulheres segundo a sua perspectiva, e isso é ser espiritual. Então, enquanto isso, o que Deus ele vai fazer? Unificar os céus e a terra na sua criação. E quando nós lemos esse capítulo 11 do livro de Hebreus, ele vai nos fornecer uma descrição poderosa da natureza da fé e também dos seus efeitos. Falei isso tudo porque estou dizendo que a fé ela não pode ficar apenas no que é subjetivo, mas existem efeitos que correspondem com a nossa fé. E se nós olharmos aqui no primeiro versículo que nós acabamos de ler do capítulo 11, a definição de fé diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vimos. Então, eu só consigo ter a convicção de fatos eu só consigo ter a certeza das coisas que eu espero. Então está falando sobre futuro, é esperança. Eu só consigo ter a certeza das coisas que eu espero, aquilo que ainda acontecerá no futuro, a partir do momento que eu tiver convicção dos fatos que eu não vi. Então eu preciso estar solidificado, construído, alicerçado numa verdade histórica espiritual. Então, em definição, essa definição nos mostra que a fé envolve tanto a confiança naquilo que Deus disse, como também envolve uma responsabilidade de sabermos aquilo que Deus não disse. Porque se existem pessoas que serão frustradas no paraíso, é porque não têm convicção daquilo que Deus disse no passado. Eu só consigo ter certeza nas coisas que eu espero, da forma correta, a partir do momento que eu estiver alicerçado nos fatos que eu não vi. E é por isso que nós temos a historicidade, é por isso que nós temos a palavra de Deus, que Ele tem nos entregado e nos revelado dia após dia, porque a sua palavra se renova. A fé, ela é a base sobre a qual construímos a nossa esperança. Se eu não construo a minha esperança na fé bíblica, ela não é mais uma esperança, mas ela se torna uma expectativa. Pode ou não acontecer. Será que vai acontecer? É uma probabilidade, mas a fé bíblica, ela nos garante que nós temos a certeza das coisas que nós esperamos, porque nós estamos solidificados nos fatos que nós não vimos. E aí a gente vai entender o que Deus disse, o que Deus não disse, o que Ele prometeu, o que Ele não prometeu, o que é promessa para o futuro, o que foi promessa para o passado, e eu vou entender e vou ter essa convicção e essa paz no meu coração, sabendo que a fé é essa certeza, que a fé é essa base pela qual eu estou construindo a minha esperança e a minha confiança em Deus. Porque a fé, ela não é um poder mágico. Eu entendo quando nós muitas vezes proclamamos palavras para trazer à realidade aquilo que não acontece. Eu entendo isso, principalmente quando é direcionado por Deus. Quem sou eu para poder colocar Deus numa caixinha e dizer a forma como Ele vai agir? Deus é Deus, irmãos. E por incrível que pareça, Ele não precisa nos dar satisfação daquilo que Ele faz. Não tem ninguém que coloca Deus numa cadeira e o questione o porquê Ele está fazendo da forma como Ele está fazendo. Mas a fé não é um poder mágico, a fé não é um poder místico, onde muitas vezes nós mais damos ordem a Deus daquilo que nós queremos, do que nos relacionamos com Ele da forma apropriada. E é por isso que hoje nós temos uma tal da confissão positiva.
Nós temos aquilo que traga a existência, mas tome cuidado, porque a minha confissão positiva não vai fazer algo que Deus não disse se tornar realidade. Por que existem pessoas que estão frustradas? Porque elas estão declarando aquilo que na verdade Deus não declarou. Estão prometendo aquilo que Deus não prometeu. Estão falando aquilo que Deus não disse. E Deus, Ele não tem compromisso com as minhas palavras. Ele tem compromisso com as palavras dEle. Com aquilo que Ele prometeu, com aquilo que Ele disse. Então a fé, ela não é um poder mágico, abstrato, irmãos. A palavra fé fala de convicção. A palavra fé fala de confiança, é a certeza de receber de Deus algo, mesmo que ainda não tenha se manifestado no mundo natural. Mas entenda, a Bíblia vai dizer o seguinte, que tudo que for ligado na terra, terá sido ligado no céu, é passado. A Bíblia vai dizer que as coisas primeiro se manifestam no mundo espiritual, para depois se manifestar no mundo espiritual. Então é certeza, a questão é, você só consegue ter certeza a partir do momento que você tem convicção naquilo que Deus disse, naquilo que Ele prometeu, e se eu não vejo, mesmo que eu não veja eu creio, porque será manifestado, porque a palavra de Deus ela vai, não volta vazia, porque ela atinge o objetivo pela qual ela foi liberada. Pretende entender o que Deus disse, porque senão nós vamos apenas pretender chegar ao fim, e sem consciência de origem, isso não manifesta fé. Pretender chegar no final, sem entender a origem, sem entender o início, não manifesta fé, mas manifesta uma expectativa. Não manifesta uma revelação de convicção, mas é uma possibilidade, pode ou não acontecer. Se Deus quiser, Ele vai fazer, se Ele não quiser, Ele não vai fazer. É mais fácil você saber o que Ele quer. Já vou antecipar aqui, a nossa próxima série vai falar sobre oração. Porque nós precisamos aprender a orar, irmãos. Hoje a nossa oração é muito mais uma lista de compra do que um relacionamento com Deus. Então nós vamos aprofundar no conhecimento a respeito de oração, nós precisamos orar, e a partir do momento que nós somos solidificados nessa verdade histórica, o Espírito vai nos revelando e nós vamos caminhando para a direção certa do propósito de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, essa questão de morar no céu, pessoas têm fé nisso. E eu sei que o sistema já está rodando há muito tempo, eu sei que isso já tem sido propagado há muito tempo, mas não é porque é cultural, é uma verdade bíblica. Não está alicerçado na verdade, nos faz expectar por algo que não vai acontecer. E nada pior do que ser decepcionado no paraíso. Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós lemos que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não eram visíveis, ou das coisas que não estavam percebidas aos nossos olhos naturais. Isso na verdade está fazendo uma menção lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus ele vai dizer, haja luz e houve luz. Tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. Então a fé, ela nos permite entender, e também em aceitar a criação divina, em entender e aceitar a criação divina, porque aí nós vamos reconhecendo a Deus como Criador, e como soberano sobre todas as coisas. E a questão é, o que Deus ele não criou? O reino de Deus, a extensão do reino de Deus, está sobre tudo aquilo que Ele criou. E o que Deus ele não criou? Deus ele criou todas as coisas. Então o reino de Deus não é a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus está sobre todas as coisas, já que Ele criou todas as coisas. A extensão do reino de Deus é tudo aquilo que Ele criou, e a fé vai nos dar esse entendimento, essa percepção espiritual das coisas que foram criadas, da ordem criada por Deus. Por que algumas pessoas não acreditam, né, no Criador, no designer inteligente, em alguém que é responsável por todas as coisas?
Porque eles não compartilham da mesma natureza de fé que a Bíblia está dizendo. Eles não compartilham da mesma natureza de relacionamento que Deus está dizendo. E é por isso que quando Nietzsche ele vai declarar há tempos atrás que Deus está morto, ele não está dizendo que Deus está morto de fato, mas é que as pessoas estão vivendo como se Deus estivesse morto. E todos esses estão vivendo como se Deus estivesse morto. E a Bíblia está nos chamando a viver uma vida não de uma fé mística, mas de uma fé prática, uma fé onde vai nos levar a ter revelação daquilo que Deus já nos entregou, para que nós possamos corresponder da forma adequada com aquilo que ainda vai acontecer, a ordem criada, com tudo aquilo de Gênesis a Apocalipse que será revelado. E é por isso que nós precisamos ter esse senso de responsabilidade com a ordem criada. É por isso que nós precisamos ter esse senso de responsabilidade, porque a Bíblia diz que a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então você sai de casa e a criação está aguardando a sua manifestação. É claro que essa manifestação ela não é plena agora, ela não é completa, isso só vai acontecer quando o nosso corpo for glorificado e vencemos de uma vez por todas a morte e o pecado. Ok, mas já e ainda não, existe uma proporção de manifestação que nós já podemos viver agora, vivenciar agora. Então nós somos responsáveis sim, mas isso só acontece quando nós deixamos de ter uma fé mística, uma fé abstrata, uma fé apenas no campo daquilo que transcende. E foi pensando nisso que por muito tempo o cristão não cuidava nem da alma e não cuidava do corpo. Não, o que importa é o espírito, porque ainda tem essa teologia que separa espírito, alma e corpo. Então vai ter que ser 3 arrebatamentos, ou 3 pós-tribulação, ou 3 pré-tribulação. Porque um é para o corpo, um para o espírito, um para a alma. Não, irmãos, você é um ser completo, pleno. Nós não temos nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Você é um espírito, você é uma alma e você é um corpo. E é por isso que a Bíblia vai nos ensinar que devemos apresentar espírito, alma e corpo irrepreensíveis até o dia da vinda de Jesus. Mas o que nós pensamos? Não, eu sou um espírito, então eu não preciso cuidar da minha alma. Inclusive, psicólogos, psicologia há um tempo atrás era coisa do demônio. Se você tivesse que ir num psiquiatra, irmão, você estava endemoniado. Graças a Deus pela revelação que ela é progressiva, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quando eu chego num lugar que eu falo que eu sou pastor, a pessoa me olha de cima e embaixo. Desculpe a vocês que têm essas características que eu vou falar agora, mas eles queriam que eu fosse careca e barrigudo, irmãos, porque senão eu não tenho autoridade espiritual. Uma vez eu fui buscar uma criança na escola. Desculpa, Arlan. O Arlan é o cara mais church aqui da igreja, gente. Uma vez eu fui buscar uma criança na escola, eu estava com a camisa do Cruzeiro, eu estava de bermuda e chinelo, e eu acho que eu estava de boné. Aí eu fui lá e falei assim, não, eu vim buscar a fulana aqui. Aí a professora chegou e falou assim, não, mas eles falaram que era um pastor que eu vim buscar. É o que tem para hoje, não tem grande coisa não, é isso aí que tem. Ao ponto da pessoa fazer uma ligação de vídeo para confirmar se era eu mesmo, é isso aqui que é o cara que você falou? Mas isso vai sendo desenvolvido, irmãos, ao longo de uma fé que transcende, é apenas no campo do abstrato. Não, a Bíblia está dizendo, nós precisamos ser práticos naquilo que nós entendemos como realidade espiritual. Hebreus, esse capítulo maravilhoso, né, do capítulo 11, versículo 4 ao 40, nós temos aí o autor aos Hebreus listando, eu não vou ler tudo, né, por causa do nosso tempo, mas o autor de Hebreus vai nos oferecer aquilo que nós chamamos da lista de heróis da fé. E ele vai mostrar como que a fé se manifestou de várias maneiras ao longo da história. Como que a fé se manifestou na vida de pessoas imperfeitas ao longo da história. Irmãos, pensem em Abraão. Ele foi chamado porque Deus ele quer transformar Abraão por intermédio do caminho. Abraão não era o pai da fé no início. Moisés não era o homem mais manso e direcionado por Deus no início. Noé, irmãos, o que dizer de Noé? E muitos outros mencionados aqui no capítulo 11, como exemplos de pessoas que confiaram em Deus. A Bíblia vai dizer
que Deus achou graça aos olhos de Noé, ou que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque do jeito que ele vivia, ele elevou o nível de justiça da época, e todos aqueles que viviam de forma inferior foram condenados pelas águas do dilúvio. Então, mesmo quando esses personagens aqui do capítulo 11, eles enfrentaram grandes desafios, grandes adversidades, perceba que a Bíblia não está enfatizando aqui a habilidade dos vocacionados. A Bíblia não está falando sobre a habilidade sobrenatural. O que falar de Davi, irmãos? A Bíblia vai dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eu já escutei tantas explicações, mas nada mais simples do que, o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Deus escolheu Davi, é isso. Ser um homem segundo o coração de Deus é que Deus escolheu Davi. Mas se você for comparar Davi com Saul, Davi pecou muito mais. É porque os textos, eles não estão enfatizando as habilidades dos vocacionados, mas o texto do autor aos Hebreus está falando sobre a natureza do dom celestial que foi dado, confiado aos homens da fé, como um dom sobrenatural. E é por isso, imagino eu, que Paulo no fim da sua vida, ele tem clareza de que ele combateu o bom combate, mas que o principal foi ele ter guardado a fé. É isso que ele disse. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, porque a ideia de Paulo é que o tesouro principal, aquilo que é mais importante, é a fé, é o dom de Deus que foi depositado sobre os nossos corações. É por isso que a Bíblia vai falar sobre exemplos, e nós precisamos entender que eu não posso simplesmente dizer que eu creio, se através da minha vida não existir frutos que correspondam com a minha fé. Talvez seja por isso que o inimigo, o adversário de nossas almas, nos empurrou em algum momento da história para o campo do abstrato. Eu posso simplesmente falar, eu posso simplesmente dizer que eu creio, eu posso simplesmente falar que eu obedeço a Jesus, ou que eu amo a Jesus. Só que João 14 vai dizer, e aí galera, tudo bom? Versão de hoje, atualizada. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Não tem como dizer que eu amo a Jesus, se eu não me submeto aos seus princípios. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, se eu não obedeço a Deus. Então é por isso que talvez nós muitas vezes falamos sobre graça, e eu sei que existe, algumas teologias que elas comprometeram a eficácia do Evangelho, porque elas estão dividindo como se nós pudéssemos dividir as partes do cordeiro, e não comer o cordeiro todo, como a Bíblia nos ensina. Estão falando de graça, e de uma graça exacerbada, inclusive chamando Jesus da própria graça, mas na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que a graça, ela não é uma pessoa, a graça é um atributo de Deus, manifesto sobre as nossas vidas, e é muito importante. Só que essa graça radical, que às vezes é ensinada nesses dias, de pessoas que têm desenvolvido a sua vida pensando que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, porque eu continuo amando a Jesus, vocês não amam a Jesus. Esses que vivem essa vida de que eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, porque na verdade tudo é graça, porque Ele me amou incondicionalmente. Se você ama Jesus, você obedece os seus princípios, na verdade. Se você não quer obedecer a Jesus, na verdade, provavelmente o seu problema nem é fraqueza, é natureza, talvez você não nasceu de novo. Porque o pecado, ele habita na nossa carne, irmãos. Todos nós aqui temos problema com o pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não pode ser escravo do pecado. Não podemos estar escravizados pelo pecado, ou seja, isso não pode ser um estilo de vida. Pecado não é um estilo de vida de alguém que nasceu de novo. Mas o pecado é, como você já ouviu no passado, realmente tem que ser um acidente. Mas Paulo ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Agora está proposto para mim a coroa da vida, a coroa da vitória, a coroa da justiça, a coroa que será entregue para que nós possamos depositar aos pés do nosso amado, dizendo, valeu a pena todas essas coisas. A nossa fé, ela é baseada no Cristo.
Nas Escrituras Sagradas, a fé, ela é centralmente focada em Cristo. E Cristo não é só Jesus. Cristo é a relação de Jesus com o seu corpo. E tem muita gente que não está entendendo isso. Tem gente que pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Pedro Henrique, Jesus Cristo. Não, irmãos. Cristo é o propósito de Jesus, é Messias. Mas a relação do Cristo, ela não está completa apenas no Jesus. A relação do Cristo está completa em Jesus, que é o cabeça, mas do seu corpo. Então, as Escrituras Sagradas falam que a fé, para estar plenamente, para ela estar completa, para ela estar plena, ela tem que estar focada na relação do Cristo. Em Jesus, que é o cabeça, mas na igreja, que é o seu corpo. É por isso que não tem como você dizer que você ama Jesus e você não está com a sua noiva. É por isso que no domingo passado eu disse, não tem como você querer ter amizade com o noivo e não ter amizade com a noiva. Não tem como eu dizer que eu amo a Jesus, sendo que eu não obedeço os seus princípios. E nós vimos no domingo passado que congregar é uma ordenança bíblica. A igreja é o meio pela qual Deus, Ele nos transforma, pela qual nesse ambiente espiritual Ele revela a sua vontade, e a partir daqui nós vamos influenciando nas esferas em que nós estamos vivendo. Então, na Escritura Sagrada, em todos os textos, a fé, ela tem que ser centrada em Cristo, e não existe Cristo sem cruz. Talvez temos tentado tirar a cruz do Evangelho, mas não existe Evangelho sem cruz, não existe relação do Cristo sem a cruz, e é através da fé em Cristo que nós recebemos a justificação. Você é justificado pela fé em Cristo, não por obras, né? Somos salvos pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado para as boas obras, as quais de antemão ele nos predestinou. Também no relacionamento de Cristo, nós recebemos a adoção como filhos. Antes você era escravo. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas hoje nós recebemos a adoção de filhos, e não só a adoção, mas o próprio Espírito que habita em nós, a qual clamamos, Abba Pai. Então o Espírito testifica que a palavra é a palavra do nosso Pai, o Filho testifica que o Espírito é Deus, e nós testificamos que nós nascemos de novo, a adoção como filhos de Deus. E a certeza da vida eterna que nós temos. Talvez alguns ficam meio ressabiados, né? Daquele grupo que perde a salvação e ganha a salvação. Errei, perdi a minha salvação. Fiz alguma coisa boa, ganhei a minha salvação. Mas a certeza da nossa salvação está fundamentada na fé de que nós somos incompetentes para nos salvarmos a nós mesmos. A certeza da nossa salvação é que isso não depende de nós, é dom de Deus, não depende das nossas obras, mas você entende que é um paradoxo, ao mesmo tempo que eu sei que não depende de mim, não está baseado nas minhas obras, ao mesmo tempo é o tempo que eu vou entender que eu preciso corresponder, porque eu amo a Jesus, então eu obedeço os seus princípios. Então eu não obedeço como uma porta de entrada para a salvação, mas como algo que é externo, que foi produzido internamente, mas precisa gerar frutos de justificação, frutos da adoção de filhos e frutos da certeza da vida eterna. Por que nós temos certeza da vida eterna? Porque são palavras que saíram da própria boca do nosso Deus. Ele está nos prometendo vida e vida eterna, vida com abundância. Nós não conseguimos compreender nem a eternidade, irmãos. Isso para a gente já é uma loucura. A Bíblia diz que Deus é Pai da eternidade. Deus, Ele nasceu antes da eternidade, porque para parir alguma coisa tem que vir antes disso. A gente não consegue mencionar nem a eternidade. A Bíblia está dizendo que antes da eternidade existir, Deus já existia. Porque Ele é o único ser que nunca não existiu. Vamos parar por aqui. Vamos. Ele é o único ser que nunca não existiu, não tem um princípio de dias. Ele criou a eternidade. E Ele disse, olha, existe uma vida e uma vida com abundância. Uma vida eterna, e é por isso que nós temos certeza que em breve nós viveremos uma vida eterna.
Esses dias eu estava pensando lá em casa, eu sofro muito com algumas coisas de garganta, algumas coisas da minha imunidade, que não é lá grande coisa, e eu estava pensando coisas simples, eu estava pensando assim, gente, imagina o tempo que eu nunca mais vou ter dor de garganta. Não vai ter mais nada, Simon, não vai ter uma rinite, e coisas simples, não vai ter mais nada, irmãos, mas terá um tempo, onde nós venceremos de uma vez por todas a morte e o pecado. É a certeza da vida eterna. É a certeza da qualidade de vida, é vida em abundância, vida em Cristo Jesus, e essa fé, ela nos une a Cristo, a esse relacionamento entre Jesus e o seu corpo, o relacionamento do Cristo, nos fazendo participantes da sua obra redentora. E é por isso que a Bíblia vai dizer, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Você não viu, mas se você creu, você é bem-aventurado. Pois em breve, irmãos, todas essas promessas, todas as palavras que partiram da boca de Deus irão se cumprir. Nosso Deus, Ele não tarda, Ele não falha, Ele virá no tempo certo. E ainda que você não veja, e ainda que não seja nesse tempo, a gente sabe que toda essa tribulação, ela é leve e momentânea, se for comparada ao peso de glória que será revelado em nós. Mas quando nós lemos o livro de Tiago, nós vamos ver que existe uma expectativa do coração de Deus em essa verdadeira fé, e essa verdadeira fé produzir ação nas nossas vidas. A verdadeira fé sempre vai estar manifesta em ações. Vamos ler lá, Tiago capítulo 2, versículo 17, eu sei que você também conhece muito bem esse texto. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago nesse texto, ele está falando sobre a natureza da fé, ele está dizendo o seguinte, se essa fé não tiver sinais, se essa fé não tiver algo manifesto, ela por si só está denunciando que a natureza dessa fé, ela é morta. E a pergunta é, será que uma fé morta pode salvar alguém? Será que alguém que não frutifica segundo a sua justificação, está de fato justificado? Será que alguém que não corresponde com as realidades de alguém que crê numa fé bíblica, será que de fato essa pessoa nasceu de novo? Porque, mais uma vez, é uma complementariedade, existem alguns estudiosos que falam que é uma aparente contradição entre aquilo que Paulo está ensinando e aquilo que Tiago está ensinando. Irmãos, é óbvio que não é contradição, até porque Tiago escreveu primeiro que Paulo, é uma complementação. Paulo está dizendo, olha, é claro que você não é salvo pelas suas obras. É claro que nós somos monergistas no que diz respeito à salvação, é uma obra exclusiva de Deus. Você estava morto em seus delitos e pecados, foi Ele quem te resgatou do império das trevas, foi Ele quem nos achou, irmãos. Ele não estava perdido, nós estávamos perdidos. Ele não estava desgarrado, nós estávamos como ovelhas desgarradas. E Ele nos resgatou do império e nos colocou no seu reino, um reino de amor. Mas em contrapartida, o que Tiago está dizendo é o seguinte, ok, mas a testificação que de fato você nasceu de novo são os frutos que correspondam com a sua justificação. Ok, você nasceu de novo, glória a Deus. Sabe a data do seu batismo? Tem o certificado, glória a Deus por isso. Agora eu quero ver quais são os frutos. A verdadeira fé sempre vai manifestar em ações. E Tiago está nos lembrando isso aqui no capítulo 2, versículo 17. Porque a fé sem obras, ela é uma natureza morta. E obviamente que uma natureza morta de fé, ela também não pode nos salvar. É por isso que existem muitas pessoas que estão
convencidas de que nasceram de novo, mas de fato elas não foram convertidas. A palavra conversão, ela dá a ideia de que você precisa mudar de direção. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que falava mal dos outros, não fala mais. Aleluia. Aquele que vivia uma vida promíscua, não viva mais. Fomos convertidos pelo poder do Espírito. E a fé genuína, ela necessita de expressões naturais para provar a nossa espiritualidade. Talvez o que a gente quis ao longo da nossa vida é ser muito espiritual. Eu penso sempre na igreja de Corinto quando eu falo isso. Eu imagino Paulo chegando lá, com o seu cavalinho, e ele chegando na igreja de Corinto, só que ele chegou um pouco atrasado, o culto já tinha começado, e aquele culto ali, só culto bom, lá da igreja de Corinto, profecia, rajada de língua estranha, o pau quebrando, e Paulo chega lá e fala assim, tudo bom? Vocês são tudo carnais. Irmão, se sou eu que faço isso hoje, não que eu ligue, né? Mas eu sou cancelado, mas tanto faz. Mas Paulo chega lá e fala, o culto é maravilhoso, mas vocês são tudo carnais. Quando você pega a carta à igreja de Corinto, ali nos capítulos 12, 13, 14, 12 e 14, você vai ver sobre dons. Eu não estou falando contra os dons, irmãos, os dons são espirituais, amém? Mas Paulo, no meio disso, ele vai colocar um dom supremo. Ele vai dizer o seguinte, a fé, ela não adianta nada se não tiver obras. E a fé genuína se expressa por intermédio do amor. A fé genuína se expressa por intermédio da obediência. E a fé genuína se expressa por intermédio do serviço. Olha o que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Tenho uma fé genuína, nasci de novo, creio não tenho fé por fé. Você tem fé em quê? Em fé na fé. Não, eu tenho a certeza das coisas que eu espero, porque eu estou convicto dos fatos que eu não vi. Eu tenho a fé da natureza bíblica, eu não sou místico ou gnóstico, aguardando por coisas que a Bíblia não diz. Porque em Cristo Jesus, circuncisão, incircuncisão, ou seja, suas obras, isso aí não tem valor nenhum, como porta de entrada. Mas a partir do momento que eu passo pela porta, existe uma responsabilidade que é a fé que atua pelo amor. E amor você vai corresponder sempre com alguém. Você precisa sempre de alguém. Paulo está dizendo o seguinte, o culto de vocês às vezes faz até mais mal do que bem. Porque se não existe essa fé em ação, uma fé genuína que expressa o amor, obediência, olha o que ele vai também dizer lá em Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, e por isso
me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios, simples para o bem, sábios para o bem e simples para o mal. E Tiago capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Vai falar sobre o nosso amor, sobre a nossa obediência e sobre o nosso serviço, ou seja, a fé bíblica. A fé que nos impulsiona a sermos espirituais naquilo que é natural. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando sobre a percepção que nós temos de sermos espirituais, revelando a glória de Deus para aquilo que é natural. É por isso que a nossa base é ensino, comunhão e influência. Ensino, nós estamos aqui num culto, ou seja, aprendendo a nossa cultura, a cultura da Bíblia. Nós estamos em comunhão, não só aqui, mas ao longo da semana. E é por isso que domingo após domingo eu estou dizendo, abra a porta da casa de vocês, recebam pessoas, estejam com pessoas. Eu vou começar a postar foto no Instagram das pessoas que eu estou de terça a domingo, para ver se isso influencia vocês mais. Glória a Deus. Mas existe uma outra parte, que é influência. Que é justamente a parte de que nós devemos manifestar aquilo que é espiritual no natural, nas nossas relações, inseridos nas esferas da sociedade que estamos. Então a fé, ela nos impulsiona a viver de uma maneira que glorifique a Deus, mas sempre servindo ao próximo. E ao próximo não é só o irmão da igreja, irmãos. Nós fomos criados como mordomos da criação, administradores. E a gente se recua e se reclusa num lugar achando que não. Esse ambiente externo não é para nós, e a Bíblia está dizendo, para que eu vou te dar uma luz se não é para você brilhar no meio das trevas? Para que eu vou te dar sabor se não é para você salgar aquilo que está insípido? A fé segundo a perspectiva bíblica, ela não é uma fé para me prender apenas no meu relacionamento interpessoal. Eu vou queimar por Jesus. Queimei. O que interessa você queimar por Jesus se você não aquecer o próximo, irmãos? O que interessa isso? É uma obra completa, é uma obra plena, e a fé, ela nos impulsiona, vocês gostaram, né? A viver de maneira que glorifique a Deus. E como que eu glorifico a Deus? Servindo ao próximo. Eu amo ao próximo, eu obedeço a Deus, e servindo a Deus, eu sirvo ao próximo. Então a fé é esse dom precioso. Um dom precioso de Deus que transforma as nossas vidas e nos capacita a viver em comunhão com Ele, irmãos. Então a ideia nessa manhã é que nós possamos cultivar e fortalecer a nossa fé. Testemunho não pode solidificar a sua fé. Vídeo no YouTube não pode solidificar a sua fé. Corte de pregação não pode solidificar a sua fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Deus. Só que quando o autor pensou nesse texto, ele não estava pensando numa pregação externa, ele estava pensando numa pregação que você faz para você mesmo a partir do momento que você se expõe à palavra. Então eu estou aqui de domingo a domingo, expondo a palavra. Somos edificados de forma coletiva, graças a Deus por isso. Mas existe uma responsabilidade de você ser edificado de forma pessoal.
E a sua fé vai sendo desenvolvida, e o Espírito vai te revelando a própria palavra, e é uma ação conjunta do Espírito e da palavra, para que nós possamos confiar plenamente em Deus. Por que muitos vivem em ansiedade? Adiantando alguns pontos da nossa próxima série. Quer saber por que você vive em ansiedade? É só você olhar a qualidade da sua vida de oração. Tu não ora porque você é ansioso. Porque se orasse mais, era menos ansioso. Porque a gente precisa aprender a falar com quem resolve, irmãos. A gente precisa cultivar e fortalecer a nossa fé, mas isso é através da leitura da palavra. Isso é através da oração, da comunhão com os irmãos, disciplinas espirituais. Eu sei que é cansativo, eu falo isso quase todo domingo aqui. É oração, irmão, é jejum. Eu sei que é demodê falar essas coisas, estou chique, ó. Demodê, eu sei que é, mas é oração, é jejum, é leitura da palavra, comunhão com os irmãos, servir a comunidade local, contribuir com as nossas finanças. As coisas não mudaram. A gente é que está sofisticado demais por um evangelho que continua simples. Que nossa fé nos leve a confiar plenamente em Deus, irmãos, a seguir a Cristo, fielmente servir ao nosso próximo em amor. Chega de viver uma vida abstrata, chega de viver uma vida apenas naquilo que transcende, numa expectativa de uma probabilidade, se vai ou não acontecer. Você foi chamado para manifestar um reino que já está em você. É um exemplo bobo, mas eu uso sempre. Se um ar-condicionado, ele pode mudar um ambiente de um lugar, imagine o que você pode fazer no ambiente que você estiver, se você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então a gente aqui não é dessa cultura que o ambiente forma a pessoa. Não, o que forma a pessoa é o caráter de Cristo que está sendo desenvolvido nele. Quanto mais de Cristo eu sou desenvolvido, quanto mais de Cristo está sendo desenvolvido em mim, mais o Espírito através de mim pode influenciar o ambiente onde eu estou. É o que a Bíblia nos garante. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas eu só vou ter certeza das coisas que eu espero quando eu estiver solidificado, firmado, convicto nos fatos. Fato é algo que é real, né? Eu acho até interessante nos filmes, né? Baseado em fatos reais, que bom. Fato é real, baseado em fatos que nós não vimos, aconteceu, é verdade. E quando eu sou solidificado naquilo que eu não vi, mas sou bem-aventurado por aquilo que eu creio, eu vou esperançar na coisa correta. E aí a gente vai conseguir sim influenciar, e aí eu vou conseguir sim ser o que eu fui criado para ser. Agentes de transformação. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que nós fomos criados à imagem segundo a semelhança de Deus. Ser criado à imagem segundo a semelhança de Deus é ser criado com uma representatividade legal. Deus, ele queria criar um representante para a criação. É por isso que ele vai dizer o seguinte: não precisa fazer mais imagens, porque a minha imagem eu depositei aqui. Nós somos a imagem. Só que para ser uma imagem fidedigna, fiel, nós precisamos estar alicerçados naquilo que é verdade. Amém? Eu oro para que o Espírito fortaleça a nossa fé, irmãos. Assim como Paulo, eu oro para que o Espírito solidifique a nossa fé, para que a fé dos nossos irmãos não desfaleça na caminhada. Em nome de Jesus, Espírito Santo.